nosso momento de Páscoa. Como eu falei no início, a Quaresma são 40 dias em que nós nos entristecemos, nós confessamos, nós nos penitenciamos, nós nos preparamos, mas chega aquele momento, a Páscoa, e depois da Páscoa nós temos 50 dias. 50 dias para nós refletirmos, para nós meditarmos na misericórdia, no amor de Deus. É o Cristo ressuscitado que está aqui aparecendo, que está aqui curando, que está aqui dizendo: sou eu trago a paz, eu sou o príncipe da paz. E era o que precisava naquele momento. Vocês notem que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa, eles estavam tristes. Diz o texto que eles estavam com medo dos líderes judeus. Olha o que tinha feito com o seu mestre. Durante 3 anos e meio eles estavam com o mestre Jesus e pensando que aquele Jesus era um revolucionário vindo de Deus. Ele fazia milagres. Imagina uma arma na mão de quem já faz milagres sem armas. Os discípulos estavam todos encantados com Jesus. Mas naquela sexta-feira, Jesus é preso, Jesus é crucificado, os discípulos correm. Naquela casa estavam os discípulos num misto de medrosos, angustiados, negadores. O traidor já havia tirado a sua vida, gente que correu, gente que abandonou o mestre. Ali estava uma casa triste, uma casa com um problema de consciência horrível. Os discípulos ali estavam não querendo ver ninguém. E é uma situação comum. Nós, seres humanos, às vezes também, vocês já passaram por momentos de uma grande dificuldade em que você está triste, com vergonha, não quer ver ninguém, quer ficar isolado, né? Os homens gostam muito de se isolar. Eu disse esses dias que é que nem gato doente, ele se esconde lá no porão, no último cantinho, e fica lá. Ele fica 10 dias lá encolhido, e de repente ele fica bom e ele volta. Mas as pessoas estavam tristes. E nessa tristeza era a perda de um amigo, de um mestre, um sonho que acabou. Mas era um mestre que havia sempre dito que o reino dele não era deste mundo. Mas o mestre está vivo. E eles sabem que o mestre está vivo. Esse mestre vai lá na casa, vai visitá-los. Jesus visita cada um de nós na nossa angústia, no nosso problema. E Jesus entra naquela casa e o que ele diz? Paz esteja com vocês. Então os discípulos veem Jesus e se alegram por vê-lo ali junto com eles. Mas Jesus diz mais uma vez: que a paz esteja com vocês. Por que é que Jesus diz 2 vezes? Os discípulos estavam tristes, um sonho terminado, o sonho acabou. Jesus chega e enche eles de felicidade. Jesus diz que a paz esteja com vocês novamente. Para a tristeza, não há nada melhor do que a paz em Cristo. Para o excesso de felicidade também. Os discípulos aí ficaram muito alegres. Olha, calma aí, tenham paz. Jesus é aquele que nos levanta em nossa tristeza com a paz, mas Ele é aquele também que na nossa alegria e extrema felicidade, que a gente está às vezes à beira de cometer um mau negócio por causa de tanta felicidade, Ele diz: paz, tenham a paz, calma, pé no chão, que tem muito o que fazer, sejam lúcidos.
Então ele quer dizer para aqueles participantes: olha, não façam um culto em casa muito triste e nem muito alegre, palminhas, dancinhas e gritinhos não, tenham paz, a paz em Cristo. O interessante foi que a primeira vez que Jesus chega, ele não encontra o Tomé. O Tomé, vocês sabem que a gente ouve até chavões, as pessoas dizem: eu sou que nem São Tomé, eu só acredito se eu pôr a mão. Não, mas eu comprei um automóvel assim, mas eu só acredito se eu pôr a mão, eu quero ver, eu sou que nem São Tomé. Virou um motivo de nós ficarmos duvidando de alguém. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o Tomé, ele não era uma pessoa sem fé, bem pelo contrário. Eu andei estudando anteriormente todos os acontecimentos em que Tomé estava no grupo. Quando Jesus disse: larga a rede no outro lado do barco e daí vocês vão ter sucesso, Tomé foi o primeiro que jogou a rede. Sim, ele acreditava muito na palavra do mestre. Tomé era de muita fé. Teve um momento em que Jesus disse, ele recebeu um recado de que Lázaro havia morrido, e Jesus ficou por ali mais 2 dias. Daí ele disse: tenho que ir acordar Lázaro. Aí o Tomé disse: olha, eu acho bom o senhor não ir, porque lá naquela região já lhe apedrejaram, vão lhe matar. Disse Jesus: sim, mas eu tenho que ir. E então Tomé disse: nós iremos com o Senhor, se for preciso nós também morreremos com o Senhor. Você vai dizer que um homem desse não tem fé? O Tiago, ele se entregou de uma maneira no ministério de Jesus, ele se entregou muito. Portanto, a decepção dele era maior. Era o trabalho da igreja de então. Vocês já notaram isso? Quanto mais você se entrega no trabalho da igreja, mais uma decepção vai doer para você. Então o Tomé estava muito magoado. Ele foi alguém que se entregou. Ele queria ver resultados. Ele era sempre o primeiro que dizia sim. Aí de repente ele vê o seu líder pregado numa cruz, numa morte horrível, morte de assassino, de ladrão. Ele pensa: poxa, está tudo perdido, eu vou voltar para a minha lida, eu vou voltar para o meu trabalho, eu tenho que trabalhar. Eles tinham que trabalhar, alguns deles tinham família. Então o Tomé não estava naquela primeira reunião onde Jesus aparece. Tomé é muito mal falado, como exemplo de quem não acreditou. Não, eu digo que é o contrário. Ele é alguém muito competente e que estava muito magoado e entristecido. Tanto que na segunda vez, quando Jesus então aparece, na outra semana Jesus apareceu de novo, eram momentos de culto, imagina. Jesus apareceu, Tomé estava lá. Então Jesus se aproxima de Tomé e diz: olhe para mim, toque a sua mão nas minhas feridas e coloque aqui no meu lado. E o Tomé então colocou, e o que é que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Sabe o que isso significa? O imperador romano queria ser chamado exatamente disso: meu Senhor e meu Deus. Então naquele momento Tomé olha para Jesus e faz a primeira, a maior, a melhor, embora curta, confissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Palavras belíssimas. E Jesus então o parabeniza, e parabeniza todos eles. Mas sabe quem Jesus mais parabeniza? Nós. Porque Jesus diz assim, você creu porque me viu? Felizes são os que não viram,
mas mesmo assim creram. Nós não vimos Jesus, isso foi há 2000 anos atrás. Nós não colocamos as nossas mãos nas suas chagas, nem no seu lado, o seu lado que saiu sangue e água, símbolos de misericórdia. Mas nós cremos. A fé está além da nossa compreensão. A fé não quer provas, a fé não quer números, a fé não quer o teste do carbono 14. A fé não tem nada disso. A fé ou você tem ou você não tem. Ela é presente de Deus. Fé é ser humilde. Então, os primeiros cristãos, a partir desse momento, dessa chegada de Jesus ali, e Jesus sopra sobre eles e lhes dá poder, o poder do Espírito Santo, o poder deles, então, investir na igreja o que eles investem hoje. A pregação da palavra e a administração dos sacramentos, batismo e santa ceia. Quando ele sopra sobre eles, lhes dá autoridade. Olha, tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu, e o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Nesse momento aqui, Jesus cria a igreja. Mas os discípulos ainda não estão prontos, eles precisam esperar a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem em forma de tochas de fogo e pousa na cabeça deles, naquele momento ninguém mais segura eles, porque eles têm a ordem de Jesus de pregar a palavra, administrar os sacramentos na igreja, e tudo o que eles fizerem é como se o próprio Jesus fizesse, e daí eles têm a força do Espírito Santo e a comunhão com Deus Pai. Ninguém segura esta igreja. É por isso que a igreja cristã hoje, no século 21, é a maior igreja da face da terra. Mas ele manda buscar pessoas. Para que ela está aqui? E nós já estudamos diversas vezes como viviam logo após, algumas semanas após, esses primeiros cristãos. E isso está lá no livro de Atos, é uma das passagens mais lidas. Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2, como é que eles viviam? Poucas semanas depois, viviam assim, Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencer o povo, dizendo, saiam do meio dessa gente má e salve-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E esses 3.000, então eram 3.000 mais os 12, 3.012, e estima-se que tinha umas 100 pessoas que também seguiam Jesus de longe. Ele tinha 12 discípulos, 12 alunos perto. Esses estavam inscritos no curso, mas os outros participavam só como observadores. Então eram 3.000 mais 12 e mais 100, 112, podemos dizer. E eles então disseram, sim, nós queremos seguir tudo aquilo que vocês ensinam o Evangelho. Então os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Temor aqui não é no sentido de medo, mas é no sentido de orgulho, de seriedade. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Então, ser um seguidor de Jesus, ele faz isso, ele faz as pessoas repartir. Você olha a necessidade do próximo e você se constrange, Você tem misericórdia. O seguidor de Cristo tem misericórdia. Misericórdia é uma dor tão grande no coração, igual a dor daquele que não tem o que comer. Isso chama-se misericórdia. É ter no seu coração a dor que o faminto também tem. Isso é misericórdia. Cordes coração miserável, coração faminto pela dor do sofrimento do outro. Então todos estavam juntos, eles estavam unidos. A característica da igreja cristã é união, tá? Por isso nós viemos de um momento de pandemia e que está muito marcante, na minha cabeça está muito marcante. Eu não sei se está na de vocês também, mas vocês lembram há 2 anos atrás que a ordem era fica em casa.
e nós tínhamos que ficar em casa. Patrões mandaram os seus funcionários ficar em casa, patrões tiveram que demitir funcionários, patrões tiveram falência de suas firmas, e nós não podíamos sair de casa. Se você saísse era só para ir à farmácia, vocês lembram? E se você saísse sem máscara, as pessoas olhavam para você com uns olhos assim. Nós estávamos trancados, nós estávamos com medo. Isso lembra bem esses discípulos aqui. Eles estavam em casa, trancados, com medo, não podiam sair, porque estavam sendo perseguidos pelo Covid, não, pelos romanos, que eram pior do que o Covid. Olha a angústia deles. Mas aí vem alguém que lhes dá a paz. E foi tão bom sair daquela casa depois, porque eles ficaram sem medo. Tá? E eles começaram então a pregação, e todos aqueles que eram acrescentados ao grupo estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com as necessidades de cada um. Isso não é que todo mundo era obrigado, mas se alguém tinha necessidade, alguém estava disposto até de vender alguma coisa que era sua para ajudar o outro. Todos os dias eles estavam unidos e se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo o que eram, estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Gente, a pandemia passou, o fica em casa não é mais necessário. Como é bom retornar para a igreja, porque isso é ser igreja. Ser igreja é estar unidos uns com os outros. Essa união, ela é física, ela é visual, ela precisa acontecer. E é junto da congregação cristã que Jesus chega e ele vem nos dizer: os teus pecados estão perdoados. Toma aqui o meu corpo e o meu sangue, alimente-se, fortaleça, eu vou estar contigo até o fim do mundo. Seja fiel que eu vou te dar a coroa da vida. E é aqui que nós nos fortalecemos. Então, na verdade a gente diz, Tomé foi um exemplo de quem não acreditou. E, gente, naquela casa trancada estavam todos os discípulos, nenhum deles acreditava. Quando a Maria Madalena foi correndo dizer para Pedro que Jesus não estava no túmulo, que ele ressuscitou, Pedro disse: não é possível, você está maluca. E Pedro correu lá e também foi ver com seus olhos. Pedro também virou Tomé naquele momento: se eu não ver com os meus olhos e não ver lá os panos, os tecidos e o túmulo vazio, não acreditei, não acreditarei. Então, o Tomé é um exemplo de alguém que muito acreditou. E se você muito trabalhou, talvez a decepção seja grande um dia. Mas não se decepcione com a igreja, não se decepcione com o trabalho da igreja. Nós estamos vivendo numa época muito interessante. Nós estamos vivendo numa época dos cristãos de cristal. Já notaram? Qualquer coisinha o cristal quebra. Qualquer coisinha o cristão disse: eu não vou mais lá porque fizeram diferente do que eu queria. Eu não vou mais lá porque não me deram a Deus. Eu não vou mais à igreja porque fulana virou a cara para mim. Eu não vou mais lá porque eu não gosto de sentar naquele lugar porque o vento é muito ruim. Eu não vou lá porque isso é o cristão mimizento. E nós estamos vivendo numa era de gente mimizenta. Ora, a igreja pode um dia alguém lhe virar o rosto e lhe negar a Deus? Pode. O pastor pode um dia esquecer de fazer alguma coisa, algo que você sempre via, ele não pode. A igreja erra. A igreja erra. Até o Papa pediu desculpas, já ele vive pedindo desculpas pelo Holocausto, pela Inquisição, pela igreja erra. Mas você não vem aqui para contar os erros dos outros, você vem aqui para ouvir aquele que não erra, jamais errou, Jesus Cristo.
Você vem aqui para louvar o Deus que não erra. Nós erramos, mas Ele não erra. Então o Tomé pode ser um exemplo daquele que também ficou em casa. Não, eu não vou participar mais lá, porque tu vê, não fizeram nada para salvar Jesus. De certa forma eu também não fiz, mas a gente podia ter feito alguma coisa. Jesus precisava morrer, Ele precisava fazer tudo por nós, para que nós, com humildade diante dEle, o pudéssemos chamar Senhor e Deus meu, teu, de cada um de nós. Foi por causa de tudo isso que a obra do Pai deu certo. Deus, o Pai, usou o medo, a negação, o suicídio. Tudo isso foi usado para nos mostrar que nós somos fracos e nós temos um Deus, o meu Deus, o teu Deus, e Ele te ama incondicionalmente. Esta é a grande, a maior alegria da Páscoa. Vivemos como cristãos fortes, cristãos destemidos, cristãos sem medo. Se nós testemunharmos esse Cristo aí ao nosso redor, vai acontecer o que Atos 2 diz aqui, que as pessoas continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo um amor cristão, partindo o pão juntos, fazendo orações, e todos os que criam estavam unidos, repartiam o pão, vendiam as suas propriedades, se precisam, e então eram estimados por todos. Se nós assim agirmos corretamente, seremos estimados dentro da comunidade panambiense, e cada dia o Senhor vai juntar mais o nosso grupo junto daqueles que estão salvos. Nós. Que alegria podermos ouvir estas palavras do nosso Senhor. Que ela guarde essas palavras durante essa semana e nos traga aqui na próxima semana. Amém?